Olá, Pastor Davi Teixeira falando mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos os nossos amigos e irmãos em Cristo. Queremos convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós temos trabalhado o tema a Igreja de Jesus, o que é a Igreja. E nós falamos então, em vídeos anteriores, de que a Igreja ela não está limitada geograficamente, ela não é um lugar, ela não é um templo, uma sinagoga e nem um tabernáculo. A Igreja ela é constituída por um povo, e o povo de Deus ele também não é limitado por cultura. Ele abrange todas as tribos, raças, línguas e nações. Todos aqueles, então, que creem no sacrifício de Jesus, eles fazem parte, creem nesse sacrifício e foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Foram redimidos, foram transformados, tiveram suas vidas convertidas, fazem parte dessa igreja, dessa instituição que é divina. Falamos ainda de que essa instituição, que é a igreja, ela precisa de uma base forte, sólida, um grande fundamento. E esse fundamento é Jesus, ela está fundamentada, o seu alicerce é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra principal da construção que dá todo o direcionamento, todo o ângulo correto para que a edificação seja bem construída e se mantenha de pé. Falamos ainda que Jesus, além do fundamento, ele é o cabeça da igreja. É dele que partem todas as ordenanças, os ensinos, as orientações para o seu povo. E finalizando, falamos que Jesus é o pastor da igreja. Ele é quem cuida. As ovelhas foram dadas a ele, e ele então alimenta as ovelhas, ele também cuida das ovelhas, ele protege as ovelhas e o pastor, inclusive, dá a vida por suas ovelhas, foi o que ele fez. E hoje nós queremos falar de um outro aspecto, sobre algumas figuras que a Bíblia nos traz para exemplificar o que é a Igreja de Cristo, tá? E a primeira figura, e nós queremos então discorrer nesse texto com os amados, é que a igreja é o corpo de Cristo, tá? O corpo de Cristo. Eu vou lendo e vou então fazendo algumas menções importantes para a nossa edificação. Versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A primeira verdade é que a Igreja de Jesus ela é diversificada, tá? Ela é constituída por membros, por ela ser um corpo. O corpo ele está constituído por vários membros diferentes, por muitos membros. Nós poderíamos, inclusive, aprofundar e dizer que milhões de células são que constitui então todo um corpo, tá? E esse corpo, quem faz parte desse corpo? O versículo 13 vai nos responder: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros, tá? Então, todos aqueles que se uniram em Cristo na sua morte, na sua ressurreição, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram batizados nesse corpo, e aí ele fala de judeus, de gregos, de escravos, de livres, não importa, todas as pessoas em qualquer lugar do planeta que creem na palavra do Senhor, na mensagem da cruz, pode fazer parte. Aqueles que bebem do Espírito, aqueles que têm tem sede, aqueles que tomam da água da vida, que é o Espírito Santo de Deus, eles podem então fazer parte desse corpo, tá? Segundo
A segunda característica, ou ênfase que eu queria dar aqui nesse texto e capítulo 15 vai dizer sobre o comportamento, a relação entre os membros desse corpo. Ele vai dizer assim, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A figura, né, de corpo é ressaltada acima da figura dos membros individualmente. Eu acho bacana isso, eu acho muito legal, interessante, porque individualmente, um membro fora do corpo, ele não tem função. Pensa, não vou dizer para você fazer o teste, mas imagina você arrancando um dedo seu e colocando ele a parte do corpo. Arranca um olho e põe a parte do corpo. Tira um pé e coloca ele a parte para você ver como ele vai perder sua função. Então, o corpo de Cristo, ele é exaltado aqui, ele é elevado como mais importante do que membros individualmente. E isso é desafiador para nós, porque nós precisamos viver em comunidade de pessoas diferentes, porque ele diz aqui também que essa diferença, né, o olho é diferente da mão, e assim outros membros são diferentes do pé, né? Não importa, ele diz que o ouvido, né, é diferente. Se todo mundo fosse olho, onde estava o ouvido, e se fosse todo mundo ouvido, onde estaria o olfato. Então ele diz que Deus, na sua sabedoria, ele dispôs os membros, a disposição dos membros, a posição dos membros. Ele fez isso como lhe aprouve, como melhor lhe pareceu. Isso quer dizer que irmãos, eu tenho uma função dentro do corpo de Cristo e você tem uma função diferente, mas nem por isso eu posso me considerar melhor que os irmãos, que os amigos, ou que você pode se considerar mais importante que eu. O importante aqui é que nós estamos no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, e que as nossas funções, elas foram distribuídas como melhor pareceu ao Senhor. E nós devemos nós precisamos estar conscientes disso, de que eu não preciso me comparar com um irmão, eu não preciso exercer a função de um outro irmão, apenas eu fazer, né, eu realizar aquilo que Deus me deu como minha principal atividade, dom, talento, né, função no corpo dele. Não preciso imitar ninguém, eu não preciso ter inveja de ninguém, eu não preciso me inferiorizar em relação à função de outros irmãos dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos viver em perfeita, né, harmonia, cada um exercendo aquilo que Deus deu para cada um. Isso é maravilhoso nós pensarmos. O corpo, ele é constituído por membros. E os membros fora de um corpo, eles não têm função nenhuma. Pelo contrário, eles morrem. Né? Eles morrem. Seguindo, versículo 21 vai dizer: nem podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha só, ele colocou aqui como funções, né, da mão e dos pés. E ele colocou os olhos dizendo para a mão, olha, eu não preciso de ti, ou a cabeça dizendo para os pés, eu não preciso de ti, eu estou aqui em cima. Mas observe no corpo que o corpo pode ir onde for, mas se ele quiser criar esse contato, né, de pegar alguma coisa, né, de tocar, de ter alguma experiência, ele vai precisar das suas mãos. E para ele ir até em algum lugar, ele vai precisar que os pés levem até lá todo o corpo. Então, são funções
essenciais. Podem até parecer mais fracos, membros mais fracos, a mão, o pé, né? Pés calejados, pés que a gente acha, poxa, são membros fracos, secundários, talvez com não tanta importância, mas o Senhor diz, eles são necessários. Nós não podemos ter essa visão, irmãos, dentro do corpo de Cristo, de independência. Nós estamos ligados uns aos outros, nós temos uma relação de interdependência, nós estamos interligados uns nos outros. Eu não posso dizer para um irmão que eu não preciso dele, que eu consigo viver sem ele, que ele deve viver a sua vida e eu vivo a minha, como melhor me parecer. Não, nós estamos unidos em Cristo Jesus nesse corpo e nós precisamos viver essa relação de unidade. Você não pode viver, meu amado, afastado do corpo de Cristo, da comunhão. Você não pode viver no individualismo, no egoísmo. Todos nós precisamos viver em harmonia uns com os outros, em plena unidade. Seguindo, e aos que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, vestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Meus amados, nós temos alguns membros no nosso corpo que nós cuidamos deles, né, com um carinho especial, com um cuidado especial. Membros que não são tão honrosos e nem gostamos de falar o nome desses membros. Mas se você parar e observar, nós cuidamos dele e eles necessitam de um cuidado especial, né? Parte do nosso corpo. Ele diz, eles merecem essa honra porque os outros membros mais nobres não necessitam. Então, para que não haja diferença entre eles, o Senhor coordenou assim. E que não haja divisão entre os membros, né? Um membro serve o outro, para que haja unidade nesse corpo, porque todos os membros unidos formam o corpo, a igreja de Cristo Jesus. Lembrando agora que Paulo advertiu a igreja também de Corinto, falando que só haver divisão entre eles era completa derrota, era vergonha para aquela igreja. E também o corpo de Cristo, irmãos, ele não é caracterizado por desunião, né, por desavença, por intrigas, pelo contrário. Ele é caracterizado pelo amor, pela ligação, pela comunhão de todos os seus membros. Eu quero te convidar a viver a igreja de Cristo dessa maneira, como um membro que cuida um do outro, que serve o outro membro, né? As mãos estão aí para lavar os nossos membros, os pés estão aí para pisar em lugares, né, mais às vezes cheio de pedras ou então empoeirados, porque para o benefício de todo o corpo, e cada um tem a sua função e a sua importância é por igual no corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está elevado acima de ninguém. Nós devemos viver essa perfeita união para que, como Jesus disse aos seus discípulos, o amor entre vocês, quando as pessoas verem o amor entre vós, eles vão reconhecer verdadeiramente que vocês são meus discípulos. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. E a Igreja de Cristo continue crescendo dentro do conhecimento e da santidade na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.